Tudo em nome do amor. Bom dia, pessoas construídas. Olha isso, eu fui comprar pão. Quando eu chego em casa, quem está em cima da minha mesa? Este gato preto. Preto, né, meu bem? Está aqui fazendo todo o charme possível e imaginável para poder receber um pouco de carinho. Esse é o único momento do dia em que essa bênção lembra que eu existo. O resto do dia ele não quer saber de mim, né? Meia-noite, deitado, falta pouco cair, pedindo amor, carinho, aconchego, né? Meia-noite. Ah, deixa eu mostrar pra vocês os meus negocinhos. Estava na caixa, eu tinha mudado, nem tinha trazido. Eu tenho que comprar tanta coisa pra mim, organizar pra trabalhar os meus arquétipos egípcios. Para meia-noite! Tudo em nome do amor próprio, né? No caso, o amor do meia-noite. Bom dia, pessoas construídas no amor e na gratidão. Alguém aceita um cafezinho? Bom, estamos aqui com a minha canequinha, que o Samir me deu, dizendo que ele é o meu melhor presente. E de fato ele é mesmo. Como eu falei com vocês ontem, né? Na minha tríade de arquétipos, os filhos é algo muito importante, muito importante. Embora eu, depois dos 43, esteja assim, com sede de viver, de sair, de viajar, de fazer um monte de coisa, tudo isso é calculado levando em consideração o que estes filhos vão sentir e até que ponto esses filhos estão preparados para ficar sem mim, né? Até que ponto esse gatinho, né, que é um filho também, não deixa de ser também, né? E aí eu passei o café, né, falei, vou na padaria, não fui correr hoje, porque eu não dormi, acordei às 2 da manhã e não dormi mais, né, fiquei refletindo algumas coisas e repercutindo algumas coisas e acabou que não dormi. Aí encontrei esses biscoitinhos que geralmente o cara faz pela manhã, que é os biscoitinhos de polvilho que lembra minha avó. Evidentemente que o da minha avó era 1000 vezes melhor, né? Uma senhora pediu 4 biscoitos e o dinheiro dela não dava para pagar. E a padaria cheia, com muitas pessoas. E aí eu falei, não, falei pra mocinha do caixa, né? Deixa que eu pago. Afinal de contas, nós mulheres, independente da idade, jovem ou com mais idade, devemos sempre nos ajudar, se possível for. E sempre que for possível, na medida do possível, né? Depois que eu fiz o desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos, eu passei a minha história limpa com as mulheres. Porque a minha dor com as mulheres era da minha mãe, né? A mulher que eu não aceitava como era minha mãe, né? Depois que a gente remove, porque assim, se você remove a raiz de um problema de dentro de você, não tem como mais ele continuar crescendo. Quando eu desci, tinha uma moça aqui subindo, que me deu bom dia. Ontem eu tava correndo, uma senhora falou, eu encontro muitos idosos. Aqui tem muitas pessoas de idade, né? Onde eu morava, as pessoas eram mais jovens. Aqui tem muitas pessoas de idade. Então, hoje em dia, as mulheres sempre me cumprimentam, sorriam pra mim. E isso é maravilhoso. Eu tenho 3 filhas mulheres. A Rochelle, a Sâmia e a Sofia, com idades diferentes, né? A Rochelle tem 25, a Sâmia 23 e a Sofia tá com 11 anos, que é a minha última filha. Eu vim de uma unidade familiar onde as mulheres eram líder. Quando eu me casei, meu marido, ele era um líder também. Evidentemente que um homem, quando ele é líder, ele não se sente intimidada. A sua autoestima, amada, pode ser a maior do universo. Ele não vai se sentir intimidado porque a liderança do masculino é muito diferente da liderança do feminino, né? E meu marido nunca se sentiu intimidado com quem eu era. Eu podia falar o que eu quisesse, ouvir a música que eu quisesse, usar a roupa que eu quisesse, evidentemente, e tudo dentro de um conceito de casamento e família, claro.
E quando se trata de família, né, como falei com vocês ontem, eu tenho o arquétipo do governante. Então, o governante, ele tem a estrutura, né? Para mim é muito importante os filhos. Eu sempre fiz muita questão de ter com eles uma boa relação. Inclusive, só estou hoje no autoconhecimento, na ativação consciente de arquétipos, no hermetismo, no ocultismo, no desenvolvimento pessoal, na expansão de consciência, porque foram os meus filhos que encabeçaram este caminho na minha vida. Evidentemente que eu tinha escolha, como todo mundo tem, né? Mas para ter meus filhos, ou melhor, para ter uma relação boa com eles sempre, eu optei pela transformação, para ter sempre eles comigo. E o assunto dos arquétipos de personalidade é algo muito válido, assim, pra gente estudar, né? Eu assisti a série Um Contra Todos da Netflix, e o Cadu, o protagonista, o Carlos Eduardo, né, o doutor, ele caiu por engano na prisão e foi ali visto como um membro de uma facção, de um cartel boliviano, na verdade, né? E ele tem a coisa do arquétipo do herói, mas também ele é rebelde, ele é governante, ele quer ter o controle. Cada arquétipo detém o controle de algo. O arquétipo do amante detém o controle de toda forma de amor. O arquétipo do governante detém o controle de toda forma de estrutura, de controle, de como a vida vai ser. O arquétipo do sábio detém o controle dessa. E arquétipo são matrizes, formas, né? Imagina que tu tem a forma do herói. Bom, o herói, ele detém tudo que está relacionado à superação de obstáculos. O herói, ele detém essa potência. O arquétipo do bobo da corte, ele detém tudo que está relacionado ao riso, à alegria. Só que quando eu venho para o hermetismo, eu vou entender com mais clareza que a mesma força que vai é a mesma força que vem. Se eu sorrir demais, sabe o que vai acontecer? O próximo passo é eu ficar triste demais também, né? Então, os arquétipos, eles são esses modelos e as leis herméticas são os que controlam. E o ponto interessante é, pessoas que detêm a força do herói, que é essa capacidade de superar obstáculos, não importa, né? Em contrapartida, não existe um herói sem vilão. O herói, ele vai estar sempre com algum tipo de dor, porque ele tem que superar. E o outro ponto e isso, gente, é por causa das leis herméticas e tudo que ela nos impõe, né? Então, quem não conhece as leis herméticas está perdendo bastante também. Porque as leis herméticas vão dizer que não existe luz sem sombra, dia sem noite, céu sem inferno. Essas coisas, Deus sem diabo, essas coisas estão intrinsecamente entrelaçadas e uma depende da outra para existir. E não basta saber sobre arquétipos. Evidentemente que quando você sabe a sua tríade de arquétipos, pelo menos, você já está anos-luz de uma grande massa que ainda nem despertou. Que dentro do ocultismo vão chamar essa massa de manobra, né? É massa. Significa que assim como um bolo, alguém vai modelar essa massa de acordo com o desejo, com o formato que essa pessoa tem, que essa massa possua, né? O hermetismo, como ele mesmo se define, são leis herméticas. E não tem como você não saber, ou pelo menos por falta de saber, você ficar passando por cima das leis inúmeras vezes e não ser punida por isso, né? Então, aproveite para aprender sobre o hermetismo.
E assim, as leis herméticas, elas vão nos elevar e nos colocar um pouco mais além dos arquétipos, né? Eu, por exemplo, eu tenho o arquétipo do rebelde. Eu sinto, porque eu não sou boa, gente. Eu não sou uma pessoa boazinha. Eu realmente não sou. Mas, quando eu tenho consciência das minhas sombras, eu posso escolher vivê-las ou não. Porém, quando eu não me conscientizo das minhas sombras, elas escolhem o meu corpo como uma ferramenta para se manifestar no plano físico. Então, não saber sobre hermetismo é dar cada vez mais poder para as sombras do nosso subconsciente. Um outro ponto essencial é que nós temos uma tríade de arquétipo. 3. Todos nós temos 3. Qualquer curso sério de arquétipo, qualquer consultoria que você for fazer com um profissional sério de arquétipo, de personalidade, ele vai te dar essa informação. Todo mundo tem uma tríade de arquétipo, tá? Porém, para que a gente não meta os pés pelas mãos, a gente precisa trabalhar com 6 para garantir a nossa qualidade de vida, para garantir que a gente não abandone as nossas responsabilidades, isso inclui os nossos filhos, para garantir que a gente não seja uma pessoa desonrada, que não tem palavra, que diz que vai fazer e nunca faz. E quando eu me refiro, assim, uma pessoa desonrada, tudo que nós temos é a nossa palavra. Porém, quando eu abro mão de trabalhar com 6 arquétipos de energia no meu dia a dia, o que acontece? Eu vou mentir pra caramba. Eu vou dizer várias coisas que não vou fazer. Eu vou prometer. E aí essa mentira não é nem tanto para o outro, tá? Essa mentira é para nós. A gente vai contar muitas mentiras para nós mesmas. A gente vai nos prometer que vai ter uma melhor qualidade de vida, que vai deixar várias coisas e não deixa. Porque arquétipo é forma. Se você cair dentro de uma forma, você vai ter um formato. O hermetismo, ele explica como a realidade é criada. O hermetismo não utiliza arquétipos, ele utiliza lei, e aí os arquétipos estão abaixo da lei, né? Como eu falei com vocês, é uma forma. Só que tanto um quanto o outro são criações do Criador, do todo, né? Quando nós falamos algo e não cumprimos, o nosso ouvido é o primeiro a ouvir. E sabe o que acontece também? O nosso subconsciente, ele capta os nossos pensamentos, ele é como um ouvido interno. Ele não só capta esses pensamentos, como a frequência que esses pensamentos emitem, e ele guarda essa frequência para uma futura manifestação, para você viver. E se a gente mente para nós, o mentiroso merece punição. Com base nessa clareza, nós devemos entender na prática o que é possível para nós, com base na nossa tríade de arquétipos e com base também no hermetismo. A clareza é a luz. Dentro da luz, a gente tende a se sentir mais segura. Por quê? Porque qualquer perigo que possa aparecer, as chances desse perigo ser detectado e visto por mim são bem maiores. Quando eu não busco o autoconhecimento, a terapia, o desenvolvimento pessoal, eu não vivo na clareza, eu vivo na escuridão. E dentro da escuridão eu nem percebo o perigo se aproximando.
E para ter clareza, tanto o Clube da Mari, quanto o desafio, quanto o empreendedorismo digital, são para você como uma lâmpada, uma tocha, uma fogueira, para iluminar o não físico, para iluminar as suas sombras, para que você possa ver aquilo que também é seu, mas que permanece escondido. Como um ladrão, às vezes, permanece atrás de uma árvore. Quando é noite, o ladrão se esconde, às vezes, atrás de uma árvore, esperando a melhor oportunidade para te atacar e roubar o que é seu. E assim são as nossas sombras. Elas agem exatamente assim. Elas também são nossas. Um ladrão também é um ser humano como eu e você, mas ele tem o poder e, às vezes, até a escolha de nos fazer dano, e provocar o dano em nós. Então, aproveite para... E o que é que tudo isso tem a ver com a nossa desconstrução desse dia? Com tudo o que falamos, eu quero que vocês entendam que o arquétipo do explorador, por exemplo, é maravilhoso. Ele quer liberdade e aventura. Mas a liberdade e a aventura também, em uns graus a mais, pode se tornar uma tortura. Porque ser livre demais e aventureiro demais, em contrapartida, você se torna sozinho demais. Como eu falei com vocês ontem, do caso da Daniela Cândido. Eu sou uma exploradora, eu sou uma exploradora. Sim, é tão exploradora que, infelizmente, está sem as filhas e sem marido mais uma vez. Mas aí você pode dizer, você está torcendo pela desgraça de outra mulher? De jeito nenhum, gente. Como eu disse para vocês, eu sou uma mulher, eu tenho 3 filhas, mulheres. Eu vim de uma família de mulheres que são lidas, né? A minha tia está nos Estados Unidos há mais de 25 anos. Saiu sem falar uma palavra em inglês, foi como empregada doméstica. Hoje tem uma estabilidade lá, ajudou toda a família, inclusive eu. Eu não me coloco em desfavor de mulher nenhuma. O que eu coloco para vocês é clareza. É entender que o não físico e aquilo que a gente não deseja ver, muitas vezes é o que mais vai nos prejudicar. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas definições, com aquilo que a gente se diz ser. E como mulher que sou brasileira, nordestina, especialmente nordestina, no Nordeste o que a gente tem é a palavra. É engraçado que os meus filhos, eles nasceram todos em Brasília, né? Os 4 filhos. E eles falam, mãe, nós não somos nordestinos. Ontem o Samir estava falando, eu prefiro morrer do que faltar a minha palavra. Eu falei, caramba, como você é nordestino, Samir? Lá no Nordeste é muito comum a gente comprar fiado, comprar na venda, porque o comerciante sabe que você vai pagar, porque a sua palavra é o que você tem de mais valioso. O que é mais valioso para mim sou eu, não é a roupa, não é nada. Eu sou a coisa mais valiosa.